Amigo, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Olha, matematicamente ainda existe essa possibilidade. Hoje é daqueles dias que aceleram o coração. Atlético Mineiro e Palmeiras em jogo que pode mudar o rumo do Brasileirão. O Galo joga a vida, mas quem entra gigante é o Verdão, mesmo depois da pancada na Libertadores. Time cascudo, acostumado à decisão, que mesmo remendado nunca se entrega. Abel chega cheio de desfalques, mas chega com honra, camisa pesada e elenco que decide em jogo grande. Do outro lado, Sampaoli tentando fugir de rebaixamento. Do nosso, Palmeiras tentando renascer em grande estilo. Flaco, Vitor Roque, Veiga. Hoje é dia desses caras virarem o roteiro. É jogo pra mostrar que quem tem história levanta. Agora fala aí, qual o seu palpite? Qual o placar dessa batalha? Do Palmeiras levantar e conquistar aí o título do Campeonato Brasileiro. Mas é claro, né? É uma chance muito pequena. Mas tem palmeirense esperançoso. Mas para isso o Palmeiras precisa vencer esse jogo fora de casa, aqui na Arena do Galo contra o Atlético Mineiro, né? Torcer ali, secar o Flamengo. Para essa partida, Abel Ferreira tem 4 desfalques. Não vai contar com Aníbal Moreno, com Facundo e nem com Giai. São 3 jogadores que estão suspensos. Então não entram em campo, não viajaram nem para cá, para BH. E também tá sem o Felipe Anderson, né? Que está no departamento médico, uma entorse no tornozelo. Mas o Abel conta com o retorno do Murilo. O time chegou ontem aqui em Belo Horizonte, do hotel. O time foi recebido, né, por torcedores que estavam ali na frente. Então, tem torcedor esperançoso. Só que aí, Fred, tem aquilo, né? No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vence há 5 partidas. Mas palmeirense, contra o Atlético Mineiro, não perde desde 2021. A gente volta com você, Fred. Campo hoje é o Palmeiras que visita o Galo. Vamos colocar o provável time do Palmeiras, que quem sabe ainda sonha, mas acho difícil. A Recopa do avesso. É isso aí, Massa. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Alan, Sosa ou Maurício, Flaco e Vitor Roque. Pelo que eu tô vendo aqui, o que muda é a saída do Rafael Veiga. O resto é tudo igual. O Palmeiras tem alguns desfalques, né? Jogadores suspensos e tal. Eu jogaria com Martínez e Andrés no meio. Eu não vou repetir o mesmo erro, né? Do campeonato, da final do campeonato da Libertadores, e entraria com o Fux na zaga ao lado do Gomes, só. Talvez, e o Sosa do lado de esquerdo, porque o Maurício caiu bastante agora no final, né? Então, acho que é esse mesmo time. Já começa uma discussão, tem a notícia do nosso palestra agora de manhã que o Palmeiras vai... Gente... Pode devolver para mim? Conto. Sem tirar o campinho e devolver para mim? Porque isso aqui é corte certo. Eu quero falar uma coisa para vocês. O Palmeiras tem na base um lateral direito chamado Gilberto. Muitos palmeirenses falam assim, mas ele tem dificuldade para marcar porque ele não é muito grande, não é muito alto. Mas é um jogador forte. E o Gilberto bate na bola como ninguém. Como há muito tempo eu não vejo um jogador fazer cruzamentos, cobrar faltas, assistências, pênaltis. É um jogador muito especial, tá? Ele é lateral direito, claro, não está na lista de Endrick, né? É outra conversa. Mas eu vejo aqui que ele está sendo avaliado pela comissão técnica. Olha, presta atenção que eu vou falar para vocês. O Gilberto é 80 vezes mais jogador que o Giai, tá? O Giai, o lenhador, ele é um jogador forte, um jogador que, né, pode jogar como terceiro zagueiro, mas o Gilberto é muito melhor que ele. Então ele vai jogar a Copinha, último ano dele. E eu acho um erro absurdo. O Gilberto, para mim, já tinha que estar na delegação hoje e já teria que estar integrado ao time no campeonato estadual. Ah, Márcio, o que vai fazer com o Giai? Não sei. Tá? Vai aí numa fazenda aí e fala, ó, filho, tá vendo esses eucaliptos aí? Tá na hora de cortar. Pimba! Vai pra Atibaia, né? Isso, vai lá no terreno do Arnaldo lá, dá uma capinada, porque ele é bom nisso. Sem motosserra? Só no... Não, que motosserra? Não faça isso, cara. Pra quê? O barulho assusta os animais, tem querosene, sei lá, combustível. Não, isso aí. Não, claro que eu vou atrás de quem desmata. Eu persigo. Não pode, pô. Não, mas claro que pode. É só pra limpeza, né? Entendeu? Então o Gilberto tem que ser aproveitado no elenco profissional do Palmeiras agora, ok? Mas o Giai, desculpa se eu estou enganado, quando ele chegou, todo mundo achou que era... Não, eu não acho, veja, nada contra o Giai, tudo a favor do Gilberto, só isso. O Gilberto pode jogar na segunda linha do lado direito, ele pode jogar na segunda linha do lado esquerdo para trazer para o pé direito.
é um jogador diferenciado, tá? O Gilberto é um jogador diferenciado. Além do que, a perna dele dá quase é o maço inteiro. Ele é muito forte e ele é muito bom tecnicamente. Ele tem uma coisa muito rara no futebol hoje, que é bola parada. Ele põe a bola onde quer. O cruzamento dele é certeiro. Então é um jogador que o Palmeiras não pode abrir mão em hipótese nenhuma. E por que esse cara não jogou nunca? Porque o time tem 3 laterais direitos, 2 laterais direitos. Tem 2 laterais direitos. O Abel disse no meio do ano, falou que o Gilberto ia continuar na base. Contratou o Kelvin. Tinha 3, né? Tinha o Marcos Rocha no meio do caminho, foi pro Tinha Grêmio. Gia e Marcos Rocha e Mike. O Palmeiras trocou, né? É. Saíram Marcos Rocha e Mike Veio o e Kelvin. chegou o Kelvin. Tudo bem, você pode ter os 3, não tem problema. O Gilberto pode ser o jogador bolsa, que o Abel gosta de usar. 25, 26 caras e 4, 5 da base. O Gilberto tem que ser um deles. O Gilberto precisa ser um deles para o próximo ano. Você acha Tá? que se o campeonato for decidido hoje matematicamente, a entrevista do Abel pós-jogo será ano que vem, planejamento, assinatura, tipo, virar a página e... Não, acho que ele vai Começa tentar ainda 2020. justificar Palmeiras e Flamengo, vai trazer ainda alguma questão dessa, vai tentar dizer que o ano não foi um desastre. Não foi, de fato, não foi, tá? Acho que vai ser ainda por aí, sabe? Lamber as feridas. Mas ele não vai decidir agora se ele vai assinar ou se não vai assinar. Acho que não. Ou isso é apenas uma formalidade? Não, acho que não, não. Veja bem, ele já disse que vai ficar, certo? Certo. Ele já comunicou ao Palmeiras que vai ficar. Agora vem a informação de ontem do Latif, nosso companheiro de outro CNPJ, de que ele está, vamos dizer assim, Lambendo as feridas. ruminando a final da Libertadores e o final de ano do Palmeiras, certo? E por isso não assinou ainda. Agora, essa questão também já deu, sabe que dá a impressão? É que o Palmeiras é refém dele. E o Palmeiras não é, sabe? Essa ruptura, ela vai acontecer um dia, entendeu? E o Palmeiras já estava andando bem competitivamente sem ele. Claro que com ele foi uma explosão ali nos primeiros 3 anos, né? Foi uma explosão, 3 anos e meio. E agora tem um momento difícil, de desgaste, né? Agora, o que eu sei é que não há nenhum movimento familiar do Abel para ir embora do Brasil. Ele vai ficar. Agora, Vessa, esse negócio de não falo, também tem a ver, me parece, um pouco com o fato de que a Leila falou, ele vai ficar, porque eu quero que ele fique, se eu depender de mim, ele Esse fica. é outro erro do Palmeiras, Então, da ele fica Leila meio Pereira. à vontade para... Bom, Só... eu posso decidir até no dia, um dia antes de começar o Então, Campeonato me Paulista. dá 30 segundos, Não, só vai para lá. dizer o seguinte. O que tinha que ser colocado para o Abel era contrato até 26. Ninguém pode ter carta branca, fica até 27, A Leila fica Sabe? até quando? 27. até 27. Até o fim de 27. Se não tiver o golpe, é Dezembro. 27. Sim. Mas diga lá, Vessa. Não, Uns problemas agora, Leila, também, né? pode Extracampo. ser convocada para depor no lance do INSS lá, um deputado pedindo sua convocação, vai colocar em votação CPI do INSS. para ver se ela e mais 3 vão ser convocados. Eu acho que o anúncio não aconteceu porque você tinha coisa mais importante para fazer, que era ganhar um título. Se você anuncia o Abel, E aí dá. eu acho que vira quase que o jogo vira um segundo plano. Acho que isso eles não queriam. Então, acho compreensível. Confirmando que não ganha o brasileiro, porque ainda não está confirmado na tabela, e eu acho que aí o próximo passo é até para do tipo, gente, mudança de chave, vamos embora, é o mesmo treinador, mas vamos lá, recomeçamos tudo aqui de novo, aquela coisa toda. Eu acho que você tem um fato novo para um momento de novo, que a sua torcida vai entrar, vai ficar pilhada, vai ficar com raiva, vai ver o Flamengo comemorando outro título. Aí eu acho que você tem ali um fato novo para reiniciar, apertar um botão e falar, começou, hein? Temporada 26 iniciou. Eu acho que não anunciou exatamente por isso, porque tinha algo maior para acontecer, espera passar isso daí e a gente anuncia. Vai ficar para domingo, final É, da América, isso. até uma coletiva segunda-feira. Isso, Acho que do vai tipo- ser segunda-feira Mas uma você acha que isso é um coletiva anúncio com a que- Leila. Eu acho É só uma boa notícia pro Natal?
Não é, eu acho que é Vamos protocolo. ficar com o técnico. Eu acho que é um negócio protocolar e que eles vão achar só uma data melhor e que não era no meio de grandes decisões. Eu acho que é só isso mesmo. Ontem não, segunda-feira, o Gustavo Soler disse que provavelmente esse anúncio vai ser feito numa coletiva dia 8, no encerramento da temporada. Com a presença da Leila, só para mulheres, a entrevista coletiva. Naquele formato. Exatamente. Então isso deve ficar, segunda-feira, dia 8, deve ser o anúncio do dia do fico. Eu né, só da não faria permanência isso do pro Abel. Palmeiras, já dando um toque aqui, né? Porque o dia 8 é quando vai ter todas as premiações. Então, a imprensa inteira espalhada pelas premiações individuais. Alguns jogadores do Palmeiras, inclusive, estarão nessa premiação. Eu acho que ficou uma coisa bem esvaziada dia 8, assim. O assunto vai ser as premiações, os caras falando. Bicho, aí é o problema dos outros. Eu acho que o Palmeiras seria vai fazer até a meio- vida dele, deve ser essa entrevista coletiva, segundo o Gustavo Soler disse, para as mulheres no dia 8, com a presença do Abel e da Leila, enfim, para encerrar o ano e fazer essa avaliação. Aí faz sentido, protocolar. Eu, só para reforçar o que eu discordo aí dessa análise, para mim, confirmando hoje o título do Flamengo, o ano do Palmeiras terá sim sido um desastre futebolístico. Vai perder tudo que disputou, perde 4 títulos, 2 para os 2 maiores rivais, um mais tradicional e o outro financeiro, caindo pela primeira vez em 108 anos para o seu maior rival 2 vezes na mesma temporada. Jamais tinha acontecido 2 mata-matas no mesmo ano para o Corinthians. Em 108 anos que existe o derby, eu não consigo enxergar nada muito positivo assim de um ano como esse. Assim. Essa é a minha visão. Mas eu acho que, embora tenha falado, antecipado, que independentemente dos resultados finais, o ano não seria catastrófico, como você está falando, para mim, desde o início dessa situação, não vou assinar até o final do ano, passa pela avaliação do Abel da temporada dele como técnico de futebol do Palmeiras. A frustração dele, para mim, ela é inquestionável. Dele mesmo com ele? Esse ruminar que o Latifi falou, ruminar a final da Libertadores, ruminar o ano, ruminar o protesto da torcida, ruminar ele como treinador, ruminar o desempenho do time na reta final, não é qualquer coisa para um técnico. Nós estamos analisando, assim, pro Palmeiras, o Marcelo falou isso desde o início, pro Palmeiras, para a Leila, está claro desde o início. Acontecesse o que acontecesse, a melhor coisa, o melhor caminho seria a continuidade do treinador. Eu não senti em nenhum momento a mesma convicção por parte do treinador. Pelo contrário, tem a frase, se eu não ganhar nada, você tem um prazer de ser despedido por uma mulher, lembra aquela frase? Então, Foi outras estranho, coisas. mas- Eu acho que a expectativa dele para a temporada era muito diferente do que foi a temporada. A própria expectativa. E a gente tem que analisar o ser humano que está ali, né? Sei lá, o cara, ele está no alvo, ele foi atendido em todos os pontos, o Palmeiras fez tudo. E o time dele chegou uma hora que engripou, né? E por isso eu tô curioso para ouvi-lo depois desse jogo de hoje, no encerramento da temporada, sobre os próximos passos da carreira dele. Massa, só uma coisa, vê se eu estou enganado na minha memória ou se eu estou certo. Ih, Os, então você tá os dois certo, a minha últimos memória- finais de ano, 24 e 25, o 25 ele está como o alvo na testa dele e o 24 era mais a Leila por falta de centroavante ou era ele? Eu tô... Não, Final de isso aí 24 já sem começa título em- está diferente do final de 25 sem título. Já começa Final em de 20 24 centímetros é a Leila. Era a Leila, não é? Não, a Leila Não, mas falando ela que não- também, Não, lembra? mas Massa, inclusive, falando que podia contratar, deveria contratar, Isso, dá pra lembra? fazer mais. É isso. Tem Falta um dinheiro. centroavante. Era um pouco nela, E né? aí a Leila foi lá e pá, respondeu. Isso, só que Sim, agora é então, nele. não sei o quê. Então, mas isso já começa no final de 23. Porque 23 o Palmeiras estava eliminado e ele assinou a carta de intenções com o clube lá. Isso. Certo? Certo. Aí O dá a Palmeiras tava- reviravolta, Isso, aí dá a reviravolta. o 4-3. E aí tal. muito torcedor fala assim, pô, mas já foi campeão porque o Botafogo ramelou. Mas eu sou radicalmente contra isso. São duas coisas verdadeiras. O Botafogo ramelou e o Palmeiras estava pronto para ganhar o campeonato e ganhou. O Flamengo do Tite não Foram 10 jogos, 8 vitórias
um empate e uma derrota. O Flamengo do Tite que parecia ali ser um Isso. postulante. Né? Exatamente. Então, quando começa o estadual e o Palmeiras ganha do Santos, fala, bom, isso vai continuar, essa sequência vai continuar. E aí tivemos um crescimento dos players, como gosta de dizer o Arnaldo, com o Botafogo, com investimento inacreditável, certo? O Textor jantou o Palmeiras com aquela história do Good Games, né? Aquilo ficou reverberando e o Palmeiras foi eliminado por Flamengo e Botafogo nas 3 competições principais. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E aí, cara, já chega para este ano com grande pressão. O que alivia essa pressão? A presidente era em cima dela, mas também já era em cima dele. Aí a presidente vem e fala, bom, agora podemos. E podemos mesmo. Não é o partido. Podemos fazer contratações. Porque tinha Vitor Reis, Estevão e Hendrick. O dinheiro entrando dos 3, entendeu? E também um outro fator importante. O Palmeiras subiu muito as propriedades de marketing depois da saída da Crefisa e da FAM. Nossa, né? e como subiu? Então teve um crescimento, a venda das placas de publicidade, enfim. Então o Palmeiras ficou ainda mais robusto. Acordo com a W Torre. Voltou a pagar, pagou atrasado. Então, cara, o Palmeiras entrou em outro lugar. Quando entra em outro lugar, vai para o mercado, certo? E investe 800 milhões para pagar em 4 vezes. Já tem boleto já caindo, né? E vai ter boleto caindo ano que vem. Certo? Então, teve o Mundial, mais de recurso. Entenda? Isso que o Palmeiras está vivendo agora, isso não é o recorrente. É sempre bom, eu sempre repito isso. Que o torcedor do Palmeiras quer que contrate jogador. Por exemplo, vá tirar o Beraldo. Já vejo aqui no meu grupo de apoiadores, cara, o Flamengo vai contratar o Beraldo e a gente está esperando a assinatura de um treinador. Você entende? O torcedor fica assim, né? Que eu acho que o ano de insucessos não vai colar na Leila. Ou eu tô com a impressão errada? Porque ela deu tudo, a estrutura, deu um time, deu um elenco. Não, o ano gastou de dinheiro. Está todo no Abel. Não cola nada. Todo no Abel. E corretamente, eu não tô falando que é para colar. Eu acho que não tem que colar mesmo. Não tá colando. A entrevista dela no final do ano passado, da insatisfação dela sobre a temporada, eu acho que esse ano ela é reforçada, né? Porque foi ainda pior nesse aspecto, né? Com a expectativa de grandes investimentos. A gente tem que... Eu fui dar uma estudada na questão do Estatuto do Palmeiras, até fiz uma colinha aqui para poder conversar com vocês sobre a possibilidade de mudar o terceiro mandato, né? O que acontece? São 300 conselheiros, né? E ela precisaria de 151 votos para fazer a alteração. Tem um detalhe aí que foi bem feito, bem pensado, quando o estatuto foi modificado. Esta votação é secreta, certo? Então isso pode ser um fator contrário à Leila Pereira. Porque se fosse votação aberta, podia fazer hoje, amanhã, depois da manhã, certamente ela passaria esse... Você acha? Eu acho invertido. Eu acho invertido também. Eu acho que não, cara. Porque o secreto você chancela o golpe sem se expor. Mas eu acho o contrário, você não se expõe... Como você gosta de dizer o nome e sobrenome, como quando você tem uma votação, os deputados, esses deputados votaram para o desmatamento da Amazônia. Mas qual que é o diferencial? Vamos dar o nome dos caras? Agora lá no do Corinthians a briga para ser secreto, exatamente. eles querem que seja Então, mas secreto. peraí, qual que é o diferencial? Boa parte da base de apoio da Leila é contrária à reeleição, entendeu? Esse é o diferencial, entende? Pelo menos Mas daí não os passa. muitos... Então, mas você não precisa se expor. Essa que é a diferença. Você Que é uma não pessoa para ela. Para ela, porque ela é muito poderosa. Para vetar. É que nos nossos casos, os caras têm medo da torcida. Ah. Lá eles têm medo da Leila, entendeu? Não é medo, é assim, pô, ela é uma pessoa muito poderosa, cara. Então, você vai perder a carteirinha, no mínimo. Certo? O No Corinthians e mínimo. o São Paulino, É, eles têm medo do torcedor. Lá no Palmeiras tem medo do... Isso. E tem uma outra questão que eu preciso ler, porque eu não entendo direito. A Lei Geral do Esporte, vamos lá, diz o texto, a mudança colocaria a instituição em desacordo com a Lei Geral do Esporte, bloqueando o acesso a verbas federais, isenções fiscais, punição prevista para clubes que não
respeitam a alternância de poder mas aí nos os moldes previstos. Bom, Ela sempre dá um jeito. Né? sim, ok, eu só estou dizendo que tem a lei, que a minha obrigação é trazer isso aqui para vocês. Claro. Isso pode ir para a justiça, quem não concorda com isso. Mas aí o cara vai para a justiça, vai demorar anos, acaba mais 3 anos e não resolve. Só estou dizendo que isso pode acontecer. Então, eu, sincero e honestamente, tá? Eu não acredito que o Conselho do Palmeiras vai aprovar essa... Primeiro, eu já não acredito que essa ideia vai adiante agora, né? Pode ser que surja durante o ano que vem, né? Palmeiras ganha o estadual, ganha outro título, mantém o Abel, sei lá, faz um ano maravilhoso, aí pode ser que volte essa discussão à tona, né? Muito bem, vamos falar do outro assunto. Só quero fazer uma última pergunta. Vamos supor que esse negócio não vá para frente. Quem é o candidato da situação, se não for a Leila? O Palmeiras tem três da situação, você diz, né? O cara que substitui Vamos a lá. Leila. O candidato natural, por que natural? Seria o Paulo Boazzi. O Paulo Boazzi está no Palmeiras e ele tem essa vontade de ser presidente. Conversei com ele pessoalmente ano passado, lá em Porto Alegre. Ele hoje é o terceiro vice-presidente, mas ele foi vice-presidente do Maurício, foi vice-presidente da Leila, né? E ele seria o candidato natural. Se fala muito de que a Leila gostaria também que o Everaldo Coelho, que é o dirigente do marketing, que é estatutário, fosse talvez o candidato dela. E tem um nome que é muito forte, né? Que não está mais no Palmeiras, hoje não exerce nenhum cargo, mas que, pelo que eu nunca ouvi isso da boca, ele falando isso, mas pelo que conversei com ele o ano passado, lá no Paraguai, naquele jogo que eu fui até lá acompanhar o Palmeiras, contra o Cerro Porteño, ele falou, olha, Massini, eu acho que seria interessante, pode ser, mas a gente tem que respeitar a hierarquia, a gente tem que ver o que o grupo quer, né? Que é o grupo que dá sustentação à Leila, que é o Maurício Gagliotti. Então, assim, eu não imagino nenhum dos três um nome que não seja desses três. Se fala muito do João Adib, que é o proprietário da CIMED, né? Mas ele ainda não tem os quesitos necessários, tem que se eleger. Tem aquele rito burocrático. Exatamente. Dependendo da situação, né? Podem dar um jeito, né? Vide a Leila, né? Claro. Aí é outra discussão. Só reafirmando o meu ponto, por que eu sou contrário a estender o mandato, né? Porque pode parecer bom estar com a Leila hoje, mas daqui X anos pode ser muito ruim ter um outro presidente por 9 anos. É muito tempo. E tem uma coisa fundamental, o Palmeiras precisa formar novos dirigentes. Diante dessas figuras tão fortes, né, como o Nobre, como a Leila, é muito difícil você formar novos dirigentes. E o Palmeiras precisa disso para o futuro, né? Muito bem, vamos fazer uma rápida parada aqui no G4, mas é claro que não acabou, tem mais assunto pela frente, tem Transferban, tem São Paulo, tem Corinthians. Em jogo que pode decidir o título do Brasileirão, Atlético MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, na Arena MRV, em partida adiada da 34ª rodada do campeonato. Faltando 2 jogos para cada clube, o Palmeiras precisa vencer o Atlético e que o Flamengo não derrote o Ceará, também nesta quarta-feira, no Maracanã. Dessa forma, a definição do título fica para a última rodada no domingo. Clique aqui e simule os resultados da reta final do Brasileirão. Derrotado pelo Fortaleza no domingo passado, o Atlético corre risco, ainda que remoto, de rebaixamento. Para garantir a permanência na Série A, nesta quarta-feira, sem depender de ninguém, o Galo precisa vencer o vice-líder do campeonato. Depois de enfrentar o Palmeiras, o time de Jorge Sampaoli recebe o Vasco no domingo, também na Arena MRV. O Palmeiras vem da frustração pela derrota para o Flamengo, sábado, na final da Conmebol Libertadores. A equipe vem de um mês de novembro desastroso, só 33,3% de aproveitamento, o que deixou a conquista do Brasileirão algo distante. A 5 pontos do primeiro colocado, o time de Abel Ferreira encerra sua campanha no próximo domingo, contra o Ceará, no Castelão. Sampaoli conta com 2 retornos, Rony, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, e Coelho, que ficou mais de 2 meses afastado por lesão.
A tendência é de que apenas Rony retome a posição de titular. Sampaoli, que sempre procurou rodar o time, tem optado nas últimas pela manutenção de um esquema, com trocas pontuais. Time provável: Everson, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Júnior Alonso, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana, Rony, Hulk e Dudu. Palmeiras: técnico Abel Ferreira. O Verdão terá 4 novos desfalques para o jogo. Felipe Anderson sofreu entorse no tornozelo e está fora, assim como os suspensos Jai, Aníbal Moreno e Facundo Torres. Em relação ao time que jogou a final da Libertadores, Abel pode fazer mudanças no lado esquerdo, onde atuou Rafael Veiga. Time provável: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan e Sosa, Rafael Veiga ou Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque.